Olá, Rafael. Eu não revelarei o meu nome e nem a cidade onde nasci. Bem, atualmente eu moro em Minas Gerais, mas cresci no Paraná. A razão de morar em Minas Gerais agora é por causa de 2 encontros que eu tive com o Skinwalker quando eu era mais jovem. O primeiro encontro aconteceu quando eu tinha 10 anos. O meu avô era dono de uma fazenda de milho e foi há 20 anos quando aconteceu o primeiro encontro. A razão pela qual eu e os meus pais estávamos lá na casa do meu avô foi para uma grande reunião de família para comemorar o aniversário de uma das minhas tias. Agora, é importante notar que a fazenda do meu avô tinha 3 partes. A própria casa com a estrada que conduzia à mesma, os grandes campos de milho e então um pequeno pedaço de área arborizada que separava o outro lado do milharal dos vizinhos próximos. Eu e meus 2 primos estávamos brincando na área arborizada, lutando com paus e outras merdas que você esperaria que uma criança de 10, 9 e 6 anos fizesse. Quando ouvimos a minha mãe nos chamando de casa. Os meus 2 primos correram imediatamente para casa e eu estava prestes a segui-los, quando pensei ter ouvido meu pai me chamando do outro lado da área arborizada. Bem, isso não era estranho, já que ele e o meu avô gostavam de caçar por ali, já que era um local popular de pescaria e um pequeno lago que havia ali. Então, é claro que comecei a ir para onde pensei que ele estava. Passei por essas grandes árvores quando ouvi o meu pai novamente me chamar. Mas desta vez, vindo de uma clareira que acabei de passar. Eu estava um pouco confuso, até que me virei e vi. Era um monstro de uns 2 metros de altura, olhando diretamente para mim. Era alto, tinha a pele pálida e estava descascando, com chifres no topo da sua cabeça grotesca, e a coisa rosnou para mim. Essa imagem está para sempre gravada em minha mente. Ainda mais depois que ele se lançou contra mim, e essa é a última coisa que eu me lembro naquele dia. Aquele monstro horrível se lançando contra mim. Mais tarde, eu fui informado que o meu pai saiu à procura de mim e me encontrou caído inconsciente no chão, coberto de sangue, e viu aquela coisa me carregando nos braços. Então, ele deu um tiro de advertência que fez com que o monstro me soltasse e fugisse. Eu estava coberto de sangue, mas de alguma forma estava ileso. O meu segundo encontro aconteceu 2 anos depois. A essa altura, a área arborizada havia sido limpa e transformada em uma fazenda de porcos de propriedade do meu avô. O problema era que alguns dos seus porcos estavam desaparecidos e ele suspeitava que as onças estavam de alguma forma caçando eles. Então, o meu pai e eu nos mudamos para a fazenda durante o período de férias escolares, para que o meu pai e o meu avô pudessem tentar rastrear os animais responsáveis por matar os porcos. E isso aconteceu cerca de 1 semana depois de nos mudarmos. Por razões óbvias, eu não chegava perto de onde ficava a área arborizada. Em vez disso, eu estava feliz apenas andando pelo milharal em direção ao velho celeiro, embora eu soubesse que também não estaria seguro ali. Não fui muito longe antes do cheiro me atingir,
era parecido com o cheiro daquele monstro de 2 anos atrás. Eu tentei imaginar que era apenas o meu nervosismo pregando peças na minha mente ou alguma merda estúpida como essa. Até que eu o vi. Foi o mesmo monstro que me atacou antes. Mas ele não me notou. Eu me esforcei ao máximo para não fazer nenhum barulho. E só quando ele me notou e se virou para mim, deu uma risada diabólica e se levantou de sua posição agachada, que eu gritei e corri o mais rápido que eu pude de volta para casa. Eu entrei gritando em casa e contei ao meu pai sobre ver a criatura novamente em meio a todo o choro. Bem, até hoje eu gostaria de impedir que ele e o meu avô partissem. Os dois pegaram seus rifles de caça e foram procurar a coisa, mas nunca mais voltaram. Nem o meu pai e nem o meu avô. A polícia foi acionada e fizeram uma busca por várias semanas. Porém, nunca descobrimos o que aconteceu com eles. 6 meses depois, a minha mãe e eu nos mudamos para Minas Gerais, de onde ela era. E até hoje eu me recuso a voltar para aquela cidade no Paraná, pois nunca mais eu quero ver aquele monstro novamente. Boa noite. Olá, Rafael. Eu me chamo Oliver, tenho 36 anos e sou de Cerro Azul, no Paraná. Bem, esse fato se passou comigo há 10 anos atrás, quando eu tinha 26 anos e era solteiro na época. Eu sonhei com Skinwalker muito antes de realmente ver um. Bem, eu digo sonho, mas foi mais um pesadelo recorrente. Neste pesadelo, eu me encontraria nessa estrada cercada por uma floresta, e não importava o quão longe eu caminhasse, eu nunca encontraria nenhum sinal de outras pessoas, sem carros, sem postos de gasolina, sem nada. E nem mesmo um sinal de GPS que me diria onde eu estava. E depois do que pareceram horas de caminhada, finalmente eu chego a um poste de luz solitário, colocado aleatoriamente no meio do nada. No entanto, ele estava colocado no meio dessa estrada e não na lateral. Estava sempre aceso, é claro, e a luz me permitia ver apenas o suficiente para ter um vislumbre de uma figura na escuridão, um pouco além do alcance da luz da rua, bem à minha frente. Senti-me obrigado a gritar e tentar pedir ajuda contra aquela figura misteriosa. Mas então, ele se virava quando me notava e entrava na luz. O que eu via sempre me deixava paralisado, que era aquele ser alto, com pele cinza clara, uma cabeça de boi podre, com um grande conjunto de chifres e braços, e pernas longas e desajeitadas. Eu fiquei lá, congelado de medo e mal do estômago, quando ele começou a vir em minha direção. Ele logo chegaria a mim, me agarraria pela cabeça com uma mão, me levantando, enquanto o outro braço se preparava para me decapitar. Mas eu sempre acordava um pouco antes daquilo realmente me atingir. Os sonhos pararam alguns anos atrás, quando eu tive o meu encontro na vida real. Era uma tarde qualquer na roça, onde os meus pais moravam, e eu estava voltando para casa depois de passar o Natal com os meus pais.
pois eu tinha que começar a trabalhar 3 dias depois do dia de Natal. E passando por aquela estrada de terra cercada de mato, foi quando o meu carro parou de repente. Verifiquei o combustível e percebi que estava sem gasolina. Eu tinha acabado de passar por um posto de gasolina há menos de 20 minutos e tinha uma lata de combustível vazia no meu porta-malas. Então, depois de recuperá-la, eu comecei a caminhada de volta ao posto de gasolina. Bem, demorou mais do que eu esperava. E comecei a suspeitar que o posto de gasolina estava um pouco mais longe do que eu pensava quando vi. À minha frente estava um par de luzes de rua. E ao contrário do meu sonho, elas foram colocadas normalmente ao longo da estrada. Mas o que eu vi foi ainda mais horrível do que qualquer pesadelo que eu tive anteriormente. Parado na estrada estava aquela coisa que eu vi em meus sonhos. A coisa estava segurando outra pessoa. Eu o vi decapitá-lo, então se virar e me notar. Mas com aquele sorriso enorme no rosto e aquele olhar diabólico nos olhos. Oh Deus, eu nunca vou esquecer aquele olhar. E eu não sei como ou porquê, mas eu comecei a correr de volta para o meu carro e me tranquei lá dentro. O que eu não sabia a princípio é que ele havia me seguido e que me viu trancado no carro. Mas eu rapidamente percebi quando ele tentou se aproximar por trás de mim. Eu sempre carrego uma pistola no carro, para caso de algum dia precisar. E fiz o que achei que seria uma boa ideia. Abaixei a minha janela e disparei alguns tiros. Bem, eu acho que errei a criatura, mas o assustando por enquanto. Porém, aquilo sempre voltava. O mais estranho é que a coisa nunca manteve a mesma forma. Às vezes se parecia com um boi, ou uma pessoa, ou um cavalo dos olhos vermelhos, mas sempre teve a cabeça de um boi, membros longos e desajeitados, e aquela pele pálida, nojenta, que parecia apodrecer. Às vezes, porém, movia a boca como se estivesse tentando falar comigo, mas nunca ouvir nenhum som vindo dele, seja o que for. Eventualmente, pareceu perder o interesse em mim e saiu do jeito que veio assim que o sol começou a nascer. Fiquei no carro por mais algumas horas antes de fazer outra tentativa de encontrar o posto de gasolina. E felizmente eu nunca mais o vi e sou grato por isso. E nunca mais eu quero ver aquela criatura. Depois de algumas pesquisas e longas horas assistindo a série sobrenatural, eu cheguei à conclusão de que a criatura é um skinwalker. Mas o que tal criatura faria aqui no Brasil? Sendo que a mesma não é nativa do nosso país? Bem, se alguém já teve experiência com skinwalker, por favor, deixe aqui nos comentários. Boa noite.